Graça e paz, queridos, tudo bem? Amém. Tudo bem, amados? Amém. Glória a Deus. Não vou demorar não. Quero apenas agradecer ao evangelista Saulo, que vem lá da entrada de Búzios, lá do trevo de Búzios, todo terceiro final de semana, para estar conduzindo a nossa ação evangelística, que acontece sempre no terceiro final de semana. Então anota na sua agenda, terceiro final de semana, terceiro sábado do mês, na Praça do Barro Vermelho. Ontem nós tivemos teatro de fantoche, tivemos dança profética na praça, evangelismo. Irmãos, foi uma noite assim maravilhosa. Amém? Liberamos uma palavra profética sobre aquele ambiente, sobre aquele lugar. Então nós queremos pedir a você que esteja com a gente. Vamos engrossar essas fileiras, vamos convidar mais pessoas para estar ali, porque nós precisamos espalhar e impactar esse bairro, essa cidade com o amor de Cristo Jesus. Amém? Agora a visita do Pedrinho e do João, né? Exatamente, tivemos lá a visita do Pedrinho e do João. João são os personagens aí, criados ontem lá no nosso teatro de fantoche. Amém? Quero chamar aqui a Dudinha. Vem, Dudinha. Dudinha vai estar trazendo uma palavra para nós nessa manhã. Aleluia. Aleluia. Então, eu estava ali falando com a pastora Carol, né? É muito bom, queridos, a gente poder compartilhar o ministério, a gente poder compartilhar, para mim como pastor, poder compartilhar esse altar com pessoas tão especiais, pessoas que têm uma unção de Deus sobre a sua vida. E a alegria ela é dobrada, sem vaidade alguma, né? Eu digo isso, mas a alegria ela é dobrada porque a gente teve o privilégio de batizar, de ganhar para Jesus, de ver crescendo na presença do Senhor. Isso nos alegra tanto, amados. Fiz o casamento dela, com aquele bonitão ali, amém? E aí a gente vê eles fluindo, e hoje ela pregando no altar, dançando, pregando, sabe, crescendo, né, dentro da igreja. Isso é maravilhoso demais. Aí eu dizia ali com a pastora Carol, né, merece muito ser honrado. Amém. E aí, como eu já fiz aqui na quarta, domingo de manhã, né, preguei a palavra no domingo de manhã, na quarta-feira, no domingo de manhã, e de noite eu trouxe aquela palavra novamente para toda a igreja. E assim, hoje eu vou dar a honra do dia, se ela quiser, claro, né? Vai pregar aqui a palavra de manhã, para quem está aqui agora de manhã, e de noite ela vai voltar, trazendo essa porção da palavra para todo mundo que vai estar aqui à noite. Está fechado? Amém? Porque você merece. Amém? E no ato de honra a gente tem esse privilégio, né? Amém? Porque às vezes alguém vai pensar, poxa, o pastor botou para pregar de manhã. Eu sei que ela não vai pensar isso, né? Tinha tão pouquinha gente, e de noite a igreja está cheia, então vou deixar você pregar na igreja cheia também. É claro que ela prega, já pregou várias vezes à noite, não é problema nenhum para ela. Amém? Queridos, o pregador ele prega para uma igreja cheia. Amém. Ele prega para meia dúzia de pessoas, ele prega para uma pessoa. Amém. Como eu já fiz, lá na Cracolândia. Já sentei lá no trilho da Cracolândia para pregar para uma pessoa. E tirei essa pessoa de lá e trouxe para a casa do olheiro e tratamos essa pessoa. Aleluia. Amém? Então, pregue para 1, pregue para 100, pregue para 200, pregue a tempo e fora de tempo. Aleluia. Mas fale do amor de Jesus. Glória. Amém? Estende suas mãos para cá. Senhor, muito obrigado pela vida da Maria Eduarda, a Dudinha, que nós amamos, que nós temos a grata satisfação de servir ao Senhor, ao lado dela nesse ministério. Obrigado, Pai. Fala aos nossos corações através da palavra que o Senhor gerou no coração da tua serva. Fala, nós queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Todos estão felizes por estar aqui hoje, nessa Amém. manhã. Que responsabilidade, hein, gente? Ô, glória. De manhã e à noite. Eita, glória. Mas, como diz a palavra do Senhor, o Senhor me ungiu para quê? Para pregar as boas novas. Então, beijo, abra sua Bíblia nessa manhã de hoje, no livro de Gênesis, capítulo 32, a partir do versículo 22. E hoje a gente vai falar sobre Jacó, sobre a luta que Jacó teve
essa palavra ela é tão especial quando nós falamos de cura, de libertação, porque se nós olharmos para a vida de Jacó, para a sua trajetória, para quem ele se tornou, nós podemos ver o quanto o Senhor é generoso, é bondoso, o quanto Ele é misericordioso com as nossas vidas. E Ele sempre está disposto a nos abençoar e a nos tirar da sujeira, daquele lugar, do pecado, das nossas transgressões e nos transformar, assim como Ele fez com Jacó. Aleluia. Amém? E a palavra do Senhor diz assim: durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-los para a outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tomou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse: deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não o deixarei ir enquanto não me abençoar. Aleluia. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. E o homem disse: seu nome não será mais Jacó. De agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor, diga-me qual é o seu nome, disse Jacó. Por que quer saber o meu nome? Replicou o homem. E abençoou Jacó ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face e, no entanto, a minha vida foi poupada. Algumas traduções vão dizer também que Peniel, além de significar que vi Deus face a face e Ele poupou a minha vida, Peniel também é conhecido como lugar de confronto, porque foi ali que Jacó lutou com Deus e o Senhor poupou a vida dele. Então, nessa manhã de hoje, antes de mais nada, eu queria dizer para vocês, bem-vindo a Peniel, porque hoje é dia de confronto. Eita! E quantos aqui conhecem a história de Jacó? Jacó, ele era gêmeo de Esaú. E o interessante é que quando eles nasceram, Esaú nasceu primeiro e logo depois nasceu Jacó. E Jacó, ele já nasceu segurando no calcanhar do seu irmão. E como nós aprendemos aqui na conferência do mês passado, o filho primogênito era aquele que tinha direito sobre as riquezas do pai. Ele tinha a maior bênção. O pai abençoava aquele filho e ele era o responsável por continuar o legado. E Jacó, ele simplesmente comprou essa primogenitura do seu irmão Esaú por um prato de lentilha. Sabe por quê? Porque Esaú, ele preferiu saciar a sua fome naquele momento do que dar valor àquela riqueza que ele teria por todos os dias da vida dele. Ou seja, ele preferiu abrir mão de tudo aquilo que ele tinha reservado para ele e trocou por um simples momento. Hoje nós estávamos com a pastora e ela nos deu uma palavra. Eu até falei para ela: pastora, que interessante, como Deus é tremendo. A senhora falou aqui tudo que eu vou falar lá daqui a pouco. E aí, muitas vezes, nós preferimos abrir mão daquilo que nós temos que fazer por um simples momento. Nós não valorizamos a grandeza de tudo aquilo. Esaú, ele abriu mão da primogenitura, de tudo aquilo que estava reservado para ele no futuro, porque ele precisava saciar a sua fome. E assim Jacó comprou a primogenitura e também fez com que o seu pai abençoasse a ele no lugar de Esaú. E aí ele passou a ter todos os direitos do filho primogênito. Mas não é isso que eu quero tratar hoje com a igreja. E a história dele já começa por aí, porque ele não era um homem honesto. Vamos combinar que uma pessoa honesta não faria isso com o próprio irmão. Se aproveitar também do momento de fragilidade, de fraqueza, para ir lá e comprar o direito da primogenitura. Ele também foi esperto. Ele usou da esperteza para poder agir no ponto fraco do seu irmão e assim comprar aquele direito.
E assim, depois que ele fez isso, a sua mãe orientou que ele fugisse e ficasse hospedado na casa de seu tio Labão. Assim o seu irmão não iria atrás dele, não conseguiria o matar. E dessa forma Jacó fugiu e lá ele ficou. E ele casou com as suas primas, com Lia, com Raquel, mas aquela com quem ele tinha o maior amor era Raquel. E ele casou com ela depois de casar com Lia, porque o seu tio Labão o enganou. Olha que curioso. Ele trabalhou 7 anos para o seu tio e em troca o tio prometeu dar a mão de Raquel em casamento a ele. E ele trabalhou por todos aqueles 7 anos porque ele queria casar com Raquel. Mas no final, na hora da consumação do casamento, quando estava tudo escuro, o seu tio foi lá e lhe entregou Lia no lugar de Raquel. Ou seja, ali, talvez ele já estava começando a colher os frutos do que ele vinha plantando há tempos atrás. Mas logo depois ele trabalhou mais 7 anos e conseguiu se casar com Raquel e eles tiveram muitos filhos, todos eles. E ele novamente quis se aproveitar de um momento. E assim ele traiu seu tio e construiu a sua riqueza roubando, mentindo. E o interessante é que às vezes a gente acha que sendo espertos nós vamos conseguir ganhar o melhor, nós vamos ser os melhores. Nós observamos muitas vezes de dentro da igreja, falamos, caramba, às vezes as pessoas lá de fora prosperam e nós que estamos aqui dentro, nada. Mas quando você vai lá ver do que ele prospera na mentira, ele prospera na enganação, ele prospera se aproveitando das pessoas. Mas nós que somos servos de Deus, nós não podemos fazer isso. Porque o Senhor, Ele nos ensina a ter honestidade. Mas, além disso, como eu falei no início, o Senhor, Ele é misericordioso, Ele é um Senhor piedoso, Ele nos ama. O Senhor, Ele tem ciúme de nós. E, apesar de Jacó ter mentido, ter enganado, ter roubado, ele tinha uma missão. Ele precisava fazer parte da história, da redenção, do resgate de Israel. Mas para isso, ele não poderia estar do jeito que ele estava. Ele não poderia ser quem ele era naquele momento. Ele precisava ser o quê? Transformado. Ele precisava ser limpo de todas aquelas transgressões. Ele precisava deixar para trás todo aquele passado de enganação, de mentiras, de roubo. E para isso o Senhor deu uma chance a ele. E bem antes disso, lá no capítulo 28, a partir do versículo 10, nós vamos ver que o Senhor deu um sonho a Jacó. E ali o Senhor iniciou a promessa que ele tinha com ele. O sonho de Jacó em Betel, a bênção é confirmada, a partir do versículo 10, Gênesis 28. Nesse meio tempo, Jacó partiu de Berseba e rumou para Arã. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar, e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu, e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão e o Deus de seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e a seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste e oeste, norte e sul. E todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Um dia trarei você de volta a esta terra.
Não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Então Jacó acordou e disse: certamente o Senhor está nesse lugar, e eu não havia percebido. Contudo, também teve medo e disse: como é temível este lugar! Não é outro senão a casa de Deus, é a porta para os céus. Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça, colocou-a em pé como coluna memorial e derramou azeite de oliva sobre ela. Chamou o lugar de Betel, embora anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez o seguinte voto: se de fato Deus for comigo e me proteger nesta jornada, se Ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. E esta coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus, e eu entregarei a Deus a 10ª parte de tudo que Ele me der. Somente até aqui. Então, nesse sonho, o Senhor já revelou a Jacó tudo aquilo que o Senhor tinha para com ele. Que ele fazia parte daquela descendência, que a família dele seria tão numerosa. Mas para que isso se cumprisse na vida dele, ele não poderia estar como ele estava. Ele precisava estar limpo. Ele precisava estar livre de todas as suas transgressões. Então, hoje eu queria que você, assim como Jacó, naquele momento de luta com Deus, se lembrasse de algo que hoje você precisa ser curado, de algo que hoje você precisa ser liberto. Muitas das vezes nós vemos essa palavra sendo pregada como: eu peço o Senhor e o Senhor me abençoa, né? Tem aquele louvor: preciso de uma bênção, não vou desistir, sem ela eu não vou sair daqui. Mas não é nada disso, porque antes do Senhor nos abençoar, antes de qualquer coisa, nós temos que estar prontos, nós temos que estar transformados. Até porque o Senhor ele não vai entregar algo nas suas mãos que você não esteja preparado para exercer aquilo. O Senhor ele não vai te abençoar com algo que de repente vai tirar você da presença dele. O Senhor não vai te preparar alguém que talvez você, na companhia daquela pessoa, vai esquecer da existência do Senhor e vai deixar de adorá-lo, porque vai trocar a presença do Senhor, os seus momentos com Ele, por outra pessoa. Porque a palavra do Senhor também diz que nós não devemos e não podemos adorar a 2 senhores, porque nós sempre vamos nos esquecer de um. E Jacó lutou com Deus. Mas o interessante aqui dessa palavra é que quando nós lemos que Jacó lutou com o homem é a presença de Deus, né? Nós temos aqui uma figura que representa isso. Não era um homem, era a figura de Deus, e Jacó descobriu depois. E a pergunta que ele fez a Jacó foi: qual é o seu nome? Mas quando o Senhor pergunta isso para Jacó, não é porque ele não sabia o nome de Jacó, porque ele sabia. O Senhor ele sabe tudo sobre nós, ele sabe o nosso nome. A palavra vai dizer que o Senhor sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Nem eu sei, alguém sabe? Como é grande a glória do Senhor, a sabedoria, o conhecimento. Mas aquela pergunta não foi porque ele não sabia, foi porque ele queria que Jacó reconhecesse quem ele era naquele momento. Jacó precisava reconhecer quem ele era e com quem ele estava lidando naquele momento. E além disso, ele precisava não só se reconhecer, mas reconhecer tudo aquilo que ele havia feito durante toda a sua vida, para que assim ele estivesse limpo e preparado para ter uma nova vida. Porque depois que ele reconhece e ele diz que o nome dele é Jacó, ele é abençoado. Ou seja, nós não podemos viver uma vida de mentiras, nós não podemos viver uma vida onde nós estamos adorando, mas
se aqui existe uma capa, como eu já disse aqui várias vezes, não adianta eu subir aqui para ministrar, para cantar, para orar sobre a vida de alguém, se eu não vivo aquilo que eu faço, que eu falo. E o interessante é que eu estava até comentando com a pastora hoje, o Senhor ele costuma falar comigo nos lugares mais improváveis. Essa palavra, por exemplo, eu estava indo trabalhar dentro do ônibus e eu senti ali no meu coração, Peniel, lugar de confronto. E eu já tinha ouvido essa palavra uma vez na minha vida. E ali eu abri o telefone, comecei a procurar no meu aplicativo, na minha Bíblia, e aí eu achei essa palavra e falei, Senhor, é isso que o Senhor quer ministrar. E nós precisamos nos confrontar. E nós precisamos também sermos confrontados para que juntos, como igreja, como irmãos que se amam, como o irmão acabou de dizer, nós temos que amar uns aos outros como a nós mesmos. Então, se confrontar o outro faz parte do nosso crescimento. Porque assim, nós vamos juntos caminhando numa mesma direção. E o Senhor me confrontou nesse dia. E aí eu parei para pensar tudo aquilo que eu deveria fazer e não fiz, tudo aquilo que eu não poderia fazer e quem eu deveria ser no Senhor. Quem o Senhor precisa que eu seja, como o Senhor ainda precisa me moldar. E assim eu tenho vivido, buscando sempre aprender, sempre melhorar. E eu te pergunto nessa manhã, o que é o seu Peniel? Qual é o seu lugar de confronto? Qual é a sua dificuldade? O que é aquilo que você não consegue se desprender, que você não consegue soltar? Como eu já ouvi uma vez, acho que foi o pastor que pregou, qual é o seu pecado de estimação? O que é aquilo que você precisa ser liberto, que você precisa deixar para trás, para que você possa começar a caminhar com o Senhor, com integridade, limpo de coração, limpo de alma, limpo de espírito. Porque assim como o Senhor fez com Jacó, Ele pode fazer comigo, Ele pode fazer com você. Basta você querer. Porque aqui nessa palavra, assim como Jacó reconheceu, nós também precisamos reconhecer. Porque o Senhor ele não vai fazer nada sem a nossa permissão. Ele não vai nos moldar se nós não quisermos ser moldados. Ele não vai nos ajudar na nossa fraqueza se nós não chegarmos para Ele e dissermos, Senhor, me ajuda, eu não consigo sozinho, eu só consigo contigo. Se o Senhor for comigo, eu consigo. Ele não vai moldar o seu caráter se você não reconhecer, opa, eu preciso mudar. Ele não vai te ajudar na sua fraqueza se você não pedir ajuda. Mas aqui, Jacó ele reconheceu e disse que ele se chamava Jacó. E assim ele reconheceu tudo aquilo que ele havia carregado com ele, toda aquela bagagem que ele trazia com ele de mentira, de desonra, de enganação, de roubo. Todos os desvios de caráter que ele tinha dentro dele, ele reconheceu. E é muito importante, porque esse é o início da mudança. Até porque a palavra do Senhor ela vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo. Porque Jesus foi crucificado, ele foi morar com Deus, mas ele disse que nos daria um Espírito Consolador. E é aquele que nos guia, é aquele que nos orienta, é aquele que fala conosco. E nós somos a morada dele. E muitas vezes eu paro para me perguntar o que ele encontra aqui dentro, já que ele mora em mim. O que tem dentro dessa casa? Tem sujeira? Está limpo? Tem pecado? Tem algo de errado? Tem algo que eu possa melhorar? Tem algo que eu possa consertar? Até porque nós não somos perfeitos. Nós estamos em constante evolução. Mas para isso, nós precisamos que esse Espírito Santo habite dentro de nós, de forma que a cada vez ele nos molda e nos transforma todos os dias, para que nós possamos ser pessoas melhores e mais parecidas com Ele. E o Senhor, Ele tem ciúme de nós. Tanto que a palavra
vai dizer, como eu já disse, nós não podemos adorar a dois senhores. Ou é um ou é outro. Então, nessa manhã eu quero te convidar a reconhecer isso dentro de você. Porque o Senhor, Ele está aqui e Ele é capaz de mudar qualquer área da sua vida. Nós somos templo, nós somos casa, nós somos a morada do Espírito Santo. E eu quero que você pense numa chave. A chave é aquele objeto que nós usamos para abrir a porta, para acessar o lugar. E com o Espírito Santo não é diferente. Quando nós estamos nos relacionando com o Senhor, quando nós estamos ali no nosso momento de oração, quando nós estamos construindo uma vida com Deus, para que Ele possa adentrar, Ele precisa ter acesso. E para que Ele tenha acesso, eu não posso chegar para o Senhor e dizer: Senhor, pode me mudar só nessas áreas aqui, mas nessas aqui não, porque eu gosto. Senhor, muda a minha história, muda a minha vida, muda quem eu sou, mas isso aqui eu ainda não consigo desapegar. Nós temos que entregar a chave para o Senhor inteira. Não adianta nós entregarmos a chave pela metade, porque a chave não vai abrir a porta. Então você vai continuar sendo a mesma pessoa e com os mesmos comportamentos, com os mesmos erros, porque o Senhor, Ele não vai acessar. Até porque o Senhor, Ele não faz a obra pela metade, Ele faz a obra por completo. Então, nessa manhã, que você tenha essa reflexão e que você esteja aberto a entregar ao Senhor a chave de acesso que Ele precisa para Ele se achegar a você e para Ele mudar tudo que é necessário. Que você seja humilde para reconhecer tudo aquilo que você precisa dentro de você, que o Senhor mude, que o Senhor transforme. Que você peça ao Senhor, que você não tenha vergonha, porque nós vimos aqui a história de Jacó, quem ele era. Ele era um homem que enganava todos, que mentia, que roubava. Eu tenho certeza que muitos aqui têm os seus erros, os seus motivos, e a gente pode até pensar que eu não roubo, eu não engano, mas não existe, né, o pecado pequeno e o pecado grande. Mas assim como o Senhor, Ele perdoou Jacó, Ele pode te perdoar e Ele pode mudar a sua vida, a sua história. Porque assim como fez com ele, tirou ele da lama, da mentira, e a partir dele deu-se uma nação inteira. Que responsabilidade! Nós temos também o exemplo do profeta Isaías, como foi ministrado aqui nessa manhã, que ele se achava indigno, e ele teve uma visão do Senhor no trono, e o anjo vinha e pegava uma brasa ardente do altar do Senhor e encostava nos lábios dele, e assim ele era purificado. Assim o Senhor pode te purificar, pode me purificar. Assim o Senhor pode perdoar os nossos erros, as nossas transgressões e nos fazer pessoas melhores todos os dias. Porque o Senhor, Ele é o dono de tudo, Ele é o dono do conhecimento, da sabedoria. Às vezes, nós podemos nos achar tão pequenos e se perguntar: Senhor, mas será que o Senhor vai me perdoar? Mas eu já errei tanto. Senhor, eu já pequei tanto. O Senhor, Ele te perdoa porque Ele é misericordioso, Ele é um Deus amoroso. E Ele está de braços abertos. Nós aprendemos aqui, nesse mês de conferência, que para servirmos a Deus, nós temos que estar limpos e puros e nos desfazer de tudo aquilo que nos distancia da presença do Senhor. E eu lembro da primeira palavra desse domingo, desse mês, que foi a pastora Carol que pregou, e ela disse para nós trazermos à memória algo que nós precisávamos que o Senhor agisse na nossa vida para nos libertar, para nos curar, para nos transformar. Então, traga a memória hoje, traga a memória desse momento, porque o Senhor, Ele pode te livrar. Se hoje você está com algumas amarras, sejam amarras espirituais, amarras do pecado, o Senhor, Ele pode quebrar, Ele tem poder para isso. O Senhor, Ele quebra as correntes, quebra os grilhões da sua vida. Ele transforma o seu caráter, Ele te molda. Ele é aquele que é capaz
você venha louvar com santidade, de coração limpo. Então nessa manhã que você traga essa memória, porque o Senhor Ele está te esperando, porque assim como Jacó, Ele quer te abençoar, mas você precisa reconhecer e você precisa dizer: sou eu. O meu erro é esse, Senhor, o meu pecado é esse, eu preciso que o Senhor me transforme, que o Senhor me cure, que o Senhor me molde, eu preciso da sua ajuda. E o Senhor, Ele é capaz de fazer. E o Senhor, Ele é capaz de agir, é capaz de transformar. Lembre-se sempre de quem Jacó era e de tudo aquilo que o Senhor fez na vida dele e a partir dele. A partir dele veio uma nação. A partir dele, Deus fez grandes coisas. Ele é o início da libertação. Mas para que ele fosse uma peça importante na libertação, ele precisou ser liberto. Então, para que nós possamos libertar outras pessoas, nós precisamos ser libertos antes. Para que nós tenhamos, como diz o nosso pastor, a autoridade sobre aquilo que nós estamos tratando. E eu te convido nessa manhã a trazer a sua memória algo que você precisa ser liberto. Nós vamos fazer uma ministração agora e ela vai dizer que nós somos como uma casa, como a analogia da chave que eu fiz. E essa casa ela está destruída, essa casa ela está toda quebrada, está velha, as janelas, as portas, o telhado. E assim somos nós, quando nós não estamos caminhando com constância no Senhor. Nós ficamos enfraquecidos, nós ficamos frágeis, mas o Senhor Ele é capaz de reformar. Assim como nós reformamos uma casa, o Senhor é capaz de reformar o nosso coração, é capaz de reformar a nossa vida, reformar o nosso caráter. Então, guarde isso no seu coração nessa manhã. Que seja um lugar de mudança. Assim como Jacó, ele batizou aquele lugar de Peniel porque ele viu o Senhor face a face e a vida dele foi poupada. Que você possa visitar esse lugar hoje e lembrar: eu estive com o Senhor me tocou, eu vi a presença do Senhor, eu senti a presença do Senhor. E Ele me limpou, e Ele me libertou, e Ele me curou, e Ele tirou de mim aquilo que eu queria me livrar, e Ele foi misericordioso com a minha vida, e Ele me poupou, e Ele me amou, porque o Senhor Ele nos ama, Ele ama todos vocês. Então guarde isso no seu coração, que você seja impactado por essa palavra, por essa ministração, que você seja curado, liberto, porque o Senhor, Ele tem mais no dia de hoje. O Senhor, Ele quer curar, Ele quer libertar, Ele quer tirar todas as amarras da sua vida. Então esteja aberto, abra seu coração, para que você possa ser ministrado nessa manhã. Amém?